Obrigado por seres essa luz. Queremos levantar as nossas vozes, Senhor, em exaltação, em reconhecimento a Ti, Deus. Obrigado por enviar o Seu Filho único que morreu naquela cruz. E hoje nós somos livres, livres pelo sangue do Senhor Jesus. Então, Senhor, celebramos Jesus, Jesus, a luz do mundo, Ele é a luz do mundo, adoramos Jesus, Jesus, a luz do mundo, Ele é a luz do mundo, a luz do mundo, Ele é a luz do Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito teu sangue que por nós pecadores verteu. Neste sangue lavado, com roupas que dão a você, os pecadores remidos,
esse é o nosso tempo de ofertas de dízimo. Gostaria de convidar o amado irmão para podermos partilhar o livro de 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Esse texto, o apóstolo Paulo associa o ato de dar com o princípio de semear e colher. Para os agricultores, eles, quanto mais semearem uma porção grande, também colhem produtos maiores. E esse princípio usa-se também para nós como cristãos no princípio de dar. Se você dá, aquilo que você dá, consoante a atitude do teu coração, é como você vai colher. Nós como cristãos, ao darmos ao Senhor, é uma atitude de nós mostrarmos a nossa gratidão a Ele. Que todas as coisas Ele é quem provém. Todas as coisas Ele é quem nos dá. Então, quanto mais você dar, também tem que esperar que você vai receber como você deu. Não necessariamente consoante a quantidade, mas a atitude de coração. No versículo 8, aqui o apóstolo Paulo, ou a palavra de Deus, mostra que nós precisamos de dar com alegria, porque isso é o que agrada a Deus. Então, esse é o nosso tempo de ofertas de dízimo e eu gostaria de encorajar ao amado irmão a dar com alegria, porque o Senhor não simplesmente repara a quantidade que você dá, que deu pouco ou deu muito, mas aquilo que está dentro do teu coração. Então, convido ao irmão para podermos orar para nossas ofertas e dízimo. Senhor Deus, eu quero orar neste momento, entregar toda a oferta, todo o dízimo nas suas mãos, para que o Senhor possa abençoar, Senhor, o Pai, abençoar a cada coração que abriu o seu coração e entregou a sua oferta diante de Ti, não simplesmente, Senhor, o Pai, como um simples dar, mas como uma atitude de gratidão a Ti, como uma atitude de convicção, reconhecendo que todas as coisas vêm de Ti, o Senhor é quem provê nas nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus, deixo essa oferta, esse dízimo nas Suas mãos, Senhor. Amém. Vamos ofertar ao Senhor a partir desse número que está passando aí, e gostaria também de encorajar ao amado irmão, se tiver alguma dificuldade nessa plataforma, contacte o seu líder supervisor ou o seu líder de célula para poder alocar a sua oferta. Obrigado. Bom dia, amados irmãos em Cristo. É bom mais uma vez estarmos juntos aqui para podermos celebrar o nosso culto. Saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E sabendo que esses dias nós iremos caminhar mais um pouco, porque, como vimos, foi declarado ou foi prorrogado por mais 30 dias do estado de emergência. Então, estaremos juntos por mais algumas semanas até que as novas ordens venham. Mas tenho sentido que nosso Deus é bom e tem nos abençoado bastante nesses dias e tem nos feito refletir de facto como igreja e em poder caminhar com Ele, caminhar na santidade e, acima de tudo, buscarmos mais a Ele, porque, no fundo, Ele é a solução de todas as coisas. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos sobre a mensagem de hoje, mas antes, porém, seria importante de nós fazermos só, um resumo, né, daquilo que foi a mensagem do domingo passado. No domingo passado, nós lemos ali em Marcos, no capítulo 4, nos versos 35 a 41, que falava que Jesus acalma a tempestade. E compartilhamos ali sobre o que teria acontecido quando
de Jesus, na companhia dos seus discípulos, atravessaram de uma margem para a outra margem, mas no meio ocorreu ali uma tempestade e os discípulos entraram assim em pânico, acabando de acordar a Jesus, e Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e repreendeu o mar e voltou ali a se ter uma calma, e tudo voltou à normalidade. Nós falávamos disso como tentamos trazer isso naquilo que é a vida normal, naquilo que tem sido o nosso dia a dia, sobre as tempestades em nossas vidas. Quer dizer, o nosso dia a dia, os problemas e as circunstâncias que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E espero que essa palavra que nós refletimos e meditamos juntos na semana passada terá sido uma palavra de encorajamento para você, uma palavra que levantou e motivou a você a fixar o seu olhar em Jesus Cristo. Mas também a mensagem que nós vamos compartilhar hoje, ela não vai fugir muito daquilo que é a mensagem da semana passada. Eu acho que nesse tempo é um tempo preciso de nós nos sentirmos motivados, encorajados naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, naquilo que o Senhor também irá fazer nas nossas vidas nesses dias. E o título da minha mensagem hoje é Perseverante em meio às provações. Esse é o título que nós temos para poder compartilhar com os amados irmãos hoje. Perseverante em meio às provações. E o texto que eu gostaria que nós pudéssemos refletir e meditarmos no dia de hoje está lá em Hebreus, no seu capítulo 12, nos versos 1 até 3. E diz a palavra do Senhor: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então vamos orar, pedir que Deus possa, nessa manhã, nos liderar na sua palavra. Senhor nosso Deus, ó nosso Pai, nós queremos Te agradecer pela palavra que Tu nos concede no dia de hoje. Queremos que essa palavra seja uma palavra de encorajamento, uma palavra de desafio, uma palavra que irá nos levar mais perto de Ti, Senhor. Principalmente nesses dias em que vivemos, que essa palavra, Deus, possa nos levar mais perto de Ti. Oramos, Deus, que para que Tu possas usar a minha vida, possa usar-me, Senhor, para fazer chegar essa palavra a todos nós, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, como já havia dito antes, que o nosso tema de hoje é perseverante em meio às provações. Vamos trazer aqui primeiro o conceito daquilo que é perseverança. De uma maneira resumida, nós podemos dizer assim: perseverança significa ter força, paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafio e tempos de esperar sem desanimar para alcançar o objetivo. Nesse caso, para nós, o nosso objetivo, o nosso alvo é Cristo. A perseverança
é parte muito importante da vida cristã. Porque por meio da perseverança nos ajuda a nos manter focado, a nos manter naquilo que é o nosso alvo. De facto, o que é o nosso alvo? Quem é o nosso alvo? É Jesus Cristo. Então, essa perseverança, ela é parte importante da nossa vida cristã. Como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter a perseverança, ou precisamos ser perseverantes na nossa fé. E veja só, porque nós já lemos o texto aqui em Hebreus, e vamos tentar perceber por que foi escrito esse texto, por que o autor de Hebreus escreveu esse texto que nós acabamos de ler. O autor de Hebreus, ele escreveu esse texto que nós acabamos de ler aqui, era para encorajar os judeus. Ele escreveu aos judeus que haviam se convertido para Jesus Cristo. Os judeus que eram seguidores do Senhor Jesus Cristo, mas que passavam por um período difícil. Esses judeus, por seguirem a Jesus Cristo, por caminharem com Cristo, eles perderam suas famílias, eles perderam suas propriedades e estavam sendo pressionados a largar a sua fé em Cristo. Então, por conta dessa situação, por essa razão, o autor de Hebreus escreveu a esses irmãos para que eles pudessem manterem-se firmes. Ele escreveu essa carta para encorajar, para motivá-los, para falar a esses irmãos, dizendo que não há razão de poder desistir na sua fé. Então ele escreve essa carta, encorajar esses irmãos, motivando esses irmãos a se manterem firmes naquilo que era a sua corrida. Qual é essa corrida? Onde começa essa corrida? Essa corrida começa com Cristo e termina com Cristo. Então entendemos, queridos irmãos, que nós, como discípulos de Jesus Cristo, a gente está numa corrida. Uma corrida que começa com o próprio Cristo e termina com Cristo, que é o nosso, como fala aqui, quando nós lemos, diz assim, olhando para Jesus, aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que suportou a cruz e está sentado à destra do trono de Deus. Então, o autor de Hebreus, ele pretende encorajar, motivar a esses irmãos, mostrando que independentemente da situação que eles estavam vivendo, independentemente das lutas que eles enfrentavam no seu dia a dia de ser cristão, de seguirem a Cristo, de perderem suas famílias, de perder as suas propriedades, independentemente de toda essa situação, não havia ali uma razão de poderem se alarmar, mas sim de manter o seu foco em Jesus Cristo, mas sim de poderem caminhar na firmeza daquilo que era a sua fé. Então o autor vai poder encorajar esses irmãos, vai poder motivar esses irmãos de se manterem firmes em Cristo, olhando no alvo que é Cristo, olhando na meta que é Cristo. E é isso que o autor aqui do texto de Hebreus vai encorajar esses irmãos na fé. E ao encorajar esses irmãos na fé, ele vai trazendo alguns pontos que são essenciais. Alguns pontos que dentro da carta são assim bem essenciais para que esses irmãos pudessem manter firme naquilo que é a fé em Cristo Jesus. E ele vai, na primeira situação, tocar sobre o exemplo. Ele fala ali uma grande nuvem de testemunhas. Então aqui
ele toca o exemplo da fé. E esse exemplo da fé seria talvez o nosso primeiro ponto para poder trazer hoje aqui. O nosso primeiro ponto seria o exemplo da fé. Ou por outra, chamaríamos os primeiros heróis da fé. E quando o autor inicia o capítulo 12, lá no verso 1, ele começa com portanto. Na língua portuguesa, portanto, é uma conjunção conclusiva que introduz uma oração coordenada à conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anteriores. Por outra, nós podemos dizer que é uma conjunção que conclui algo, que conclui um raciocínio ou conclui uma exposição. O que seria esse raciocínio ou essa conclusão? Porque ele já ali já fala sobre essa grande nuvem de testemunha. E ele pretende aqui concluir um pensamento anterior, um pensamento que já havia sido dito pelo próprio autor do livro de Hebreus. E essa conclusão que ele pretende dizer, ou essa exposição que ele pretende trazer, nós encontramos lá no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, quando o autor inicia o capítulo 12, ele chama atenção àquilo que ele já havia dito lá no capítulo 11. Ele chama atenção a esses antigos que, pela fé, obteram um bom testemunho. E é isso que ele quer chamar aos cristãos lá, esses judeus que haviam se convertido. Ele queria mostrar, dizer que ali já haviam pessoas que iniciaram essa corrida, já haviam pessoas que caminharam, fizeram essa marcha e conseguiram atingir o seu alvo. Independentemente das situações que essas pessoas passaram, a perseguição que essas pessoas tiveram, elas não desistiram, elas permaneceram no alvo, que é Cristo. Então o autor, ele leva aos irmãos, a esses irmãos ali em Hebreus, a esses cristãos que haviam se convertido ali em Hebreus, a voltar e a observar esses exemplos de fé que é descrito no capítulo 11. Verificamos agora alguns exemplos de fé ali no capítulo 11. Diz que, lá no versos 4 do capítulo 11 de Hebreus, diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo. Aqui mostra que Abel, pela fé, ele era justo perante a Deus. Diz lá no verso 5 que pela fé Enoque foi trasladado por Deus. Tudo isso por quê? Porque Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então Enoque era uma pessoa que procurou viver agradando a Deus. Também em diante, diz a palavra do Senhor, pela fé Noé, devidamente instruído acerca do acontecimento, ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Porque Noé, pela fé, era alguém temente a Deus, ele conseguiu ver, Deus falou para ele aquilo que haveria de acontecer.
Veja só, se Noé não tivesse a fé aqui, ele desistiria logo. Porque quando nós lemos sobre a construção da arca, Noé teve muitos oponentes, Noé teve muitas lutas. Não foi fácil para ele poder ficar de pé, mas porque ele temia Deus, ele confiava em Deus, ele tinha fé que ele ouviu a instrução de Deus, ele não deixou-se levar pela perseguição, ele não se deixou-se levar pelas troças, pelos gozos que ele estava recebendo, mas ele se manteve firme no Senhor. E em diante também a palavra vai dizer lá nos seus versos 8, diz que pela fé Abrão, quando chamado, obedeceu a Deus. Abrão foi chamado para sair da casa dos seus pais, para um lugar desconhecido, aonde ele não sabia, mas ele não rejeitou, ele aceitou, ele obedeceu a Deus. Mais para baixo, lá nos versos 11, diz assim que pela fé também Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante a idade que a Sara tinha. Vamos saltar só um pouco. Diz que também pela fé, Jacó, estou a ler lá nos versos 21, diz que pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Então nós temos uma sequência de exemplos de fé. E o autor de Hebreus, ele pretende chamar a atenção àquele grupo de cristãos, aqueles judeus que ali estavam, aqueles judeus que estavam sendo perseguidos, aqueles judeus que haviam perdido as suas posses, aqueles judeus que haviam perdido seu convívio familiar, aqueles judeus que estavam em risco de poder perder a sua vida. Então, o autor aqui ele pretende encorajar com toda essa lista de grandes nuvens de testemunhas, pessoas que viveram pela fé, pessoas que foram heróis na fé e deram um grande exemplo de poder correr a corrida sem perder o foco em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Porque entendemos que quando nós passamos pela situação, quando nós enfrentamos a perseguição, quando nós enfrentamos lutas e circunstâncias do dia a dia, pode vir em nós um desânimo. E o desânimo é tão perigoso, porque o desânimo ela pode nos levar à morte espiritual, pode nos levar a uma apatia, o desânimo pode nos levar a uma preguiça, o desânimo pode nos levar a um desgaste emocional, o desânimo pode nos levar a um esgotamento, o desânimo pode nos levar a uma ansiedade, tristeza, a procrastinação, o desânimo pode nos levar a uma depressão. Então é importante nós entendermos, queridos irmãos, que nós não podemos tirar o nosso olhar em Cristo Jesus. E aqui eu vejo que esse texto que o hebreu está falando para aqueles judeus específicos lá, esse texto também se equipara aos nossos dias. Esse texto é contemporâneo nos nossos dias, porque ela nos encoraja nós a mantermos firme em Jesus Cristo. Não importa as circunstâncias que nós vivemos, não importa as provações que nós temos tido no dia após dia, nós queremos, amados irmãos, nos mantermos firmes naquilo que é o alvo, nos mantermos focados em Jesus Cristo, que é o nosso alvo. E é isso que nós precisamos aprender dessa passagem aqui que o autor de Hebreus está falando para os irmãos lá. Esses irmãos judeus que se converteram a Cristo estavam passando por uma grande situação, uma grande luta. E em diante, ele não só dá o exemplo daquilo que era essa grande nuvem de testemunhas na fé, mas também ele vai mencionando algo importante, que é o pecado
E ele vai dizendo assim, diz a palavra: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então o autor aqui vai chamar uma atenção a esses irmãos a se afastar do pecado, deixar longe o pecado, totalmente longe. Ora, vejamos, quando a gente está a falar do pecado, porque aqui se trata de uma corrida, né? Nós, como cristãos, os irmãos aqui que estavam sendo encorajados como cristãos, a gente está de facto numa corrida. Essa é uma corrida, e na corrida nós precisamos nos concentrar para podermos conseguir chegar à meta. E nós usamos elementos específicos para podermos fazer uma corrida que não seja tão desgastante. Então, eu vejo aqui que o pecado, o pecado pode ser um empecilho na nossa vida. O pecado pode ser uma obstrução para que a gente corra uma corrida sem um desgaste, sem um cansaço físico, sem um cansaço emocional, para atingirmos o alvo de uma maneira rápida e de uma maneira eficiente ou de uma maneira eficaz. Ora, quando nós vamos a uma corrida, quando nós preparamos uma corrida, nós nos preparamos. Ninguém faz uma corrida ou ninguém vai fazer a corrida sem se preparar. E uma das coisas que nós preparamos para poder fazer uma corrida fácil é o tipo de equipamento que nós vestimos. Nós nos preparamos usando sapatilhas, nós nos preparamos usando calções ou fato de treino, nós nos preparamos usando camisetas certas para o exercício ou para a corrida, pois não há ninguém que faz uma corrida com casaco, não há ninguém que faz uma corrida com calças jeans, não há ninguém que faz uma corrida com uma mala, não há ninguém que faz uma corrida com botas. Nós usamos sapatilhas, então nós usamos instrumentos apropriados ou equipamentos apropriados para que a gente faça uma corrida e a corrida não seja desgastante fisicamente, que a gente chegue ao alvo de uma maneira rápida, se possível, mas também de uma maneira eficiente. Então, é exatamente aqui o autor do livro de Hebreus, ele pretende chamar a atenção, porque nós, como cristãos, a gente está numa corrida, e essa corrida que a gente está a fazer, nós precisamos retirar tudo que nos rodeia, todo o pecado que nos rodeia. Nós precisamos tirar esse pecado para que a gente tenha uma corrida leve, uma corrida eficiente, uma corrida sem desgaste. E ele chama a atenção. O que poderia talvez ser, a título de exemplo, e nós poderíamos dizer, o que poderia ser o pecado assim, chamando a atenção nos nossos próprios dias? Porque aqui talvez poderia se chamar a atenção do pecado de uma outra maneira, que vamos depois, de uma maneira simples, referenciar. Mas imaginem nos nossos dias, o que nós estaríamos a chamar a atenção sobre o pecado? A culpa, o ódio, remorso, mágoa, inimizade. Talvez, deixa-me só trazer aqui um exemplo. Deixa-me trazer aqui um exemplo. Veja só, muitos de nós, quando nos convertemos, não foi fácil. Não foi fácil. Algumas pessoas, quando se converteram, foram expulsos das suas famílias. Algumas pessoas foram insultadas quase constantemente devido à sua conversão. E a gente sabe que existem pessoas que praticavam, aqui em Moçambique em particular, pessoas que praticavam a religião islâmica, pessoas que praticavam a religião tradicional africana, que tiveram que deixar, ao receber a Jesus Cristo, por exemplo, na religião africana, você teve que deixar aquilo que nós chamamos mokuto ou cerimônias,
do antepassado, Mokuto, na língua Shuabo, e mais assim, de uma maneira geral e clara, a cerimônia aos antepassados, que é uma maneira do culto ao antepassado, e você teve que parar tudo isso aí. Eu estou a imaginar quanta luta você passou. Talvez na sua fé, a sua fé era muito nova, talvez você estava no princípio da sua fé, e aí, meia volta, você ainda não tinha um fundamento, não tinha todo um argumento, talvez, não até não um fundamento até você poderia ter, mas um argumento para poder trazer e convencer talvez a sua família sobre essa prática da religião tradicional africana. E nessa situação você foi cortado da sua família, nessa situação eles afastaram você longe. Talvez você é um deles que passou isso. E para aqueles que vieram do muçulmanismo para o cristianismo, vocês sabem que uma das coisas é cortar o vínculo. Talvez você é um deles que foi cortado desse vínculo porque você aceitou a Cristo. E com isso, você poderá ter guardado um pouco de ressentimento na sua vida. Porque talvez foram os seus pais que fizeram isso. Talvez foram os seus irmãos que fizeram isso. Talvez foram as pessoas, assim, muito próximas da sua família. Talvez foram amigos que te rejeitaram. E, contudo, você guardou uma ferida no meio de tudo isso. Você guardou uma mágoa no meio de tudo isso. E essas coisas de mágoa, essas coisas de ressentimento, como não são coisas visíveis, elas podem ir por muito tempo. Podem ficar em nós por muito, muito tempo. E aí, você pegou esse ressentimento porque houve um tratamento não adequado quando você expôs a sua fé para as pessoas e você guardou. E você já sabe que isso não deixa você desenvolver, isso não deixa você crescer, porque você perde o foco, você perde a direção, você se concentra para aqueles que você vê no dia após dia, você se concentra para essas pessoas. Ao invés de você se focar em Cristo, você começa a perder o foco real. O nosso foco é Cristo. A vida cristã começa com Cristo e termina com Cristo. Então, o nosso foco é Cristo. O nosso foco é esse, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que suportou a cruz. Aquele que está sentado à destra de Deus Pai. Aquele que está nos lugares, que ministra nos lugares celestiais. Aquele que está ministrando bênção, as promessas de Deus para com o povo de Deus. Lá nós falamos isso umas duas, 3 semanas atrás, quando celebrávamos a Páscoa, nós falávamos isso, quando nós falamos lá em capítulo 8 do livro de Hebreus, quando falávamos sobre a antiga aliança e a nova aliança, que nós vimos que Cristo é o sacerdote superior, acima de todos os sacerdotes. Então, veja só que quando essas coisas vêm em nós, quando esse pecado vem em nós, quando o ódio, quando a inveja, quando o ressentimento, o remorso que eu tenho porque eu fui maltratado, estou a imaginar que isso pode nos causar um atraso na corrida que nós temos, porque nós nos distraímos. Nós começamos a nos preocupar com outras situações, ao invés de podermos virar para Cristo, ao invés de podermos nos concentrar naquilo que é o foco, nós começamos a ver outras coisas que estão em volta. Então, o autor aqui de Hebreus, ele chama atenção a esses irmãos, como também nos chama atenção nos dias de hoje, nós já podermos voltarmos, esquecer, largar esse pecado, afastar desse pecado, mas como diz aqui a palavra, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, o nosso foco pode se perder quando o pecado vive em nós, quando esse remorso, quando esse ressentimento, quando todo tipo de pecado está em nós, nós podemos perder o foco, a direção, nós podemos perder isso. Uma das coisas que nos faz nós perdermos o foco, às vezes também são as nossas amizades, com quem nós andamos, aonde nós nos assentamos, o tipo de conversa que nós temos no nosso dia a dia, aquilo que está em volta, todas aquelas coisas às vezes nos tiram o nosso foco de Cristo e nós
perdemos a direção, já não temos aquela firmeza do que nós somos. E aqui é chamado a atenção, não só para os irmãos lá em Hebreus, mas também para nós aqui. Nós somos chamados a atenção também nos nossos dias, a nos afastar do pecado. Já existe um grande rolo de testemunhas, já existe todos os primeiros que caminharam na fé, independentemente das circunstâncias, das lutas, dos momentos que eles viveram, eles permaneceram até ao fim. Eles chegaram até ao fim. E isso é muito importante, não só para os judeus, mas também para nós que caminhamos nos dias de hoje. Porque também nós passamos pelos desafios, nós passamos pelas provações, nós passamos daquelas lutas diárias, de como nós falávamos na semana passada, ou como nós dissemos na semana passada. Nós passamos por essas tempestades, dificuldades da vida, circunstâncias da vida, provações, nós passamos por tudo isso, mas aqui somos encorajados a nos permanecer no Senhor, permanecer o nosso olhar, não tirar o nosso olhar nem por um segundo, tirar o nosso olhar de Cristo, mas sim permanecer o nosso olhar a Cristo. No caso em concreto, quando o autor chama aqui a atenção aos irmãos lá em Hebreus, ele pretendia dizer a esses irmãos que caminhavam em Cristo em manter a sua fé firme. Em manter a sua fé firme e não voltar ao judaísmo. Porque devido à perseguição que eles passavam e, por conseguinte, também o risco que eles corriam de poderem morrer, seria muito fácil eles voltarem para o judaísmo. Porque voltando ao judaísmo, eles não seriam perseguidos, eles não teriam lutas, porque voltariam ao seu velho homem. Então o autor aqui, quando ele se dirige para esses irmãos, ele está chamando a atenção para eles não voltarem à sua prática do judaísmo, à lei. Mas ele chama a atenção que Jesus é superior à lei. Se foquem em Jesus, se firmem em Jesus. Repara os primeiros na fé. Repara essa lista grande de testemunhas na fé, que não desistiram, permaneceram firmes. Independentemente da circunstância, elas permaneceram firmes em Jesus e foram ao alvo e objetivo, que é Jesus Cristo. Então ele pretende mostrar aqui que Jesus é superior à lei e eles deveriam permanecer e não voltar ao judaísmo, que era aquilo que viveram antes. Mas agora eles eram uma nova criatura, eles viviam para Cristo e eles tinham que permanecer em Cristo Jesus. Como antes também disse, que independentemente das circunstâncias que nós vivemos, das lutas que nós passamos, das provações diárias, não se deixa levar, amado irmão. Afasta, tira o pecado da sua vida. Perdoa. Se é teu pai que ofendeu, teu avô te ofendeu, teu irmão te ofendeu, por causa da sua fé, lembre-te, não precisa guardar mágoa, não precisa odiar. Eu me lembro uma das histórias que eu já vi, e lembro um dos nossos irmãos na fé, que quando ele se converteu, numa vez, ele estava perante a sua família e a família começou a desprezar a ele por causa da fé em Jesus Cristo. E na altura, era muito jovem, ele estava na fase ainda da adolescência. E lembro muito bem que um dos dias a família preparou a refeição e como esse irmão participava de muitas atividades da igreja e ele queria estar envolvido, já sabe, né? Quando a gente está naquele momento fresco de fé, aí
nós queremos estar mais. Às vezes é triste, né? Porque às vezes quando a gente caminha tanto na fé, nós deveríamos estar mais e mais envolvidos, mas às vezes nós nos arrefecemos mais e mais. Então me lembro que esse irmão, o que ele fez? Ele queria estar mais envolvido e quase todas as atividades que se tinha dentro da igreja, ele queria participar das atividades, ele queria fazer parte das atividades, e isso colocava ele ter que estar sempre com os irmãos e de vez em quando muito ausente dentro de casa. Mas nesse belo dia em especial, ele não saiu para poder fazer atividades em casa, aliás na igreja. E aí ele, dentro de casa, no seu quarto, e a família não prestou atenção e acabaram fazendo a refeição daquele dia. E um dos membros da família perguntou: fulano de xixi, está onde? E aí o outro membro respondeu: comem tudo que está aí, não deixam nada para ele, porque ele há de comer lá na igreja. Deixa ele ir lá comer lá na igreja com esses irmãos que ele está. Estou imaginando você ouvindo isso, porque você não está fora, você está ouvindo lá no seu quarto, está ouvindo que um dos membros da sua família está zombando da sua fé, está se rindo da sua fé, né? O que você poderia fazer? Com certeza, na tendência humana, é de guardar, né? Levar aquilo, consumir e começar a roer no teu coração e criar ódio, criar remorso, criar ressentimento. Então veja só que essas coisas, elas, por ser muito silenciosas, elas podem nos levar. Podem nos levar. Então cuidado. O autor aqui diz que nós precisamos nos afastar do pecado, porque o pecado, ela impede a progressão normal da nossa vida de ser cristão, nossa vida de discípulo. Então qualquer pecado, eu estou a falar aquele pecado interno, mas também poderíamos aqui referir o pecado exterior, a imoralidade sexual, o adultério, né? Vários outros tipos de pecado, envolvimento em corrupção, vários outros tipos de pecado. Se a gente separou a nossa vida para Jesus Cristo, nós pertencemos a Jesus. Nós não pertencemos a esse mundo. Então o pecado não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos afastar do pecado, voltar-se para Jesus e olhar especificamente na pessoa do Senhor Jesus como a nossa fonte de inspiração. E esse é o nosso terceiro ponto, que é Jesus o maior exemplo na nossa vida ou na nossa caminhada. Jesus o maior exemplo na nossa caminhada. Então, esse é o nosso terceiro ponto e o último ponto. Quando nós reparamos nos versos 2 e 3, diz que nós precisamos olhar para Jesus, aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que suportou a cruz e desprezou, desprezando a afronta, e agora está sentado à destra do Pai. E Jesus é a nossa inspiração. Nós precisamos reparar Jesus como modelo. Porque se antes reparamos o antigo, agora nós temos as testemunhas que aqui nós referimos lá na antiguidade, agora nós temos aqui o modelo perfeito, o exemplo que todos nós temos que seguir, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Jesus é o exemplo que nós precisamos seguir. Porque Ele mesmo, como diz lá em João 16, 33, diz que no mundo nós iremos encontrar aflições, mas Ele nos fala que nós precisamos ter paz nele, porque Ele mesmo venceu o mundo. Jesus mesmo passando pelas circunstâncias, mesmo passando pelo insulto, mesmo por tudo quanto Ele passou, Ele não parou. Ele continuou firme, obedecendo ao seu Pai.
continuou firme, sendo modelo para que a gente pudesse seguir. Então, Jesus Cristo é o maior exemplo, é a nossa inspiração. Nós precisamos focar o nosso olhar, nós precisamos focar totalmente o nosso objetivo, que é Cristo. Cristo é o nosso objetivo para que a gente possa seguir. Então, vejamos, se nós queremos uma corrida com sucesso, uma corrida que vamos atingir o alvo, então nós precisamos concentrar em Cristo. Nós não podemos nos reparar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, porque essas coisas elas nos amarram. Mas nós precisamos nos focar em Cristo. Nós precisamos observar em Cristo. Cristo nos ajuda todos os dias. Quando nós colocarmos o nosso olhar naquilo que é o alvo, que é Jesus Cristo, com certeza a gente poderá vencer tudo. Tudo. Porque Ele venceu o mundo. E Cristo, aquele que é o sacerdote superior, aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que ministra as bênçãos de Deus para com o seu povo, ou para o povo de Deus, Ele é o maior exemplo que nós precisamos seguir. Ele é o exemplo que nós precisamos continuar firme na nossa fé. Então, Cristo é o nosso maior exemplo. Infelizmente, nos nossos dias, nós viramos o nosso olhar para várias outras coisas. Às vezes, o nosso próprio intelecto, a nossa sabedoria, o nosso ego. Às vezes, nós pensamos, essas coisas é que fazem com que o homem caia. Essas coisas é que fazem com que o homem se atrase mais e mais naquilo que é a sua corrida. Mas se nós focarmos o nosso olhar para Jesus Cristo, se nós focarmos o nosso olhar para Ele, aquele que é o autor de tudo, aquele que é o consumador da nossa fé, aquele que é o exemplo real, a Jesus Cristo, nós iremos conseguir chegar ao destino. Nós iremos conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, essa manhã, querido irmão, não importa as circunstâncias que você está passando, não importa as lutas que você está vivendo, não importa as provações, não desista, não desanime, nem por um segundo pense em desistir, nem por um segundo você pense em dizer assim, basta, já chega, não chega, continuamos a correr, continuamos a correr porque nós queremos alcançar a meta, nós queremos chegar ao fim e dizer glória a Deus, o Senhor me ajudou a chegar aqui. Não importa as lutas que você está tendo, Jesus é maior, Jesus é poderoso, Jesus está acima de toda a sua situação. Foque nele, confie no Senhor e Ele tudo fará. Não perca nesses dias, não perca, nem vira, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Continue marchando, continue na sua corrida, porque em frente é o lugar onde você precisa chegar e é Cristo aonde você precisa chegar. Guarde, dê bom testemunho, você como discípulo do Senhor Jesus Cristo, e força. Ah, mas eu não sei, tá? Você pode dizer, mas pastor, eu não sei. Eu posso estar a passar, eu estou com um desânimo de poder acabar com a minha vida, eu já não tenho mais força, eu não tenho mais esperança. Eu quero dizer, existe esperança, a esperança é Cristo. Não desanime, não sei qual é a circunstância, a situação que você está vivendo, os momentos que você está vivendo, não desanime, mantenha firme a sua fé, firme em Jesus Cristo e vá até o fim. Que Deus abençoe você e obrigado por essa manhã sermos encorajados, sermos desafiados pela palavra do Senhor. Então eu quero orar nesse momento para que Deus possa continuar a ministrar nos nossos corações, mesmo depois de ouvirmos essa palavra. Senhor nosso Deus, ó nosso Pai, te agradecemos por essa palavra que Tu nos deste no dia de hoje. Nos aviva com Teu Espírito, ó Deus.
independentemente das circunstâncias, dos momentos, das provações que passamos, nos ajuda, Senhor, nós a caminharmos consigo, Senhor, e alcançarmos a meta, Senhor. Não queremos parar no caminho, mas nós queremos alcançar a meta, que é Cristo. Abençoe-nos a cada um de nós e nos dê um excelente dia, no nome do Senhor Jesus. Amém.